poucos homens aqui, já cumprimento de cara meu colega, delegado João Henrique. Que prazer e que honra estar aqui hoje, né, e tê-lo na plateia, tê-lo aqui acompanhando também um pouco do que a gente traz em nome da Polícia Civil, em nome do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. Muito obrigada, Lu, pelo convite, pelo carinho. Eu disse que desde que eu cheguei aqui eu estou sendo tão bem tratada que eu vou ter que voltar mais vezes a Osório para sentir, eu estou sendo nutrida com muito afeto, com muito carinho. Muito obrigada a todas que eu conheci, todas que eu compartilhei, que eu conversei, algumas que eu já conhecia, né, Silvia, algumas que me surpreenderam com suas histórias ali fora e que em muitos pontos se conectaram com a minha história também. Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Tatiana Barreira Bastos. Se o Will quiser ir passando, Will, obrigada, viu? O Will que fez essa ponte, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de poder conhecê-las e compartilhar um pouco, não só do nosso trabalho, mas da minha história. Porque eu acho que hoje, Lu, é uma noite para a gente celebrar o feminino, a força da mulher. Eu costumo dizer, trabalhando há muitos anos, especificamente com essa pauta da violência de gênero, que há dois tipos de mulheres. As mulheres poderosas e as mulheres que ainda não descobriram o seu poder. Porque sim, nós somos todas nós. Somos fortes, somos aguerridas, somos leoas, temos um poder pessoal e uma potência que muitas vezes é mascarada por uma sociedade que ainda nos coloca em caixinhas, em scripts de gênero. E eu gosto de contar a minha história, porque quem me vê assim, tão poderosa, acha que eu nasci assim, né? Só que não, gente. Só que não. A gente se faz forte, a gente não nasce forte. A gente caminha, olha pra frente, cuida de tudo e de todos, e um belo dia a gente descobre que a gente precisa olhar pra gente. Que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa olhar pra coleguinha do lado, que muitas vezes está numa situação complicada, difícil, com um pouco de empatia, com um pouco de acolhimento. Então a gente vai falar sobre armas, mas a gente vai falar muito mais do que isso. A gente vai falar sobre a força e o poder das mulheres. E se eu tô aqui hoje, e se eu sou essa mulher forte como parece naquela foto, é porque eu não escutei a maioria das coisas que me disseram. Para começar a minha história, eu fui mãe aos 14 anos de idade. Eu era bailarina, estava falando com a Cida. Meu sonho era ser bailarina, na verdade eu já era bailarina, né? Comecei a dançar aos 3 anos de idade. Eu estava com 14, no 6º ano de ponta, e acabei engravidando na minha primeira relação sexual, do meu primeiro namorado. E a minha vida, obviamente, todas imaginam, deu uma grande guinada. Meus pais são policiais federais, portanto, eu já nutria essa ideia de ser policial. A partir dos 6 anos de idade, eu comecei a ir todas as manhãs para a superintendência da Polícia Federal, onde eu ficava toda manhã, esperando para a tarde ir para o colégio, porque eu sou a irmã mais velha, né? Somos hoje 6 irmãos. Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhas, todas mulheres. Meu pai se separou da minha mãe, casou e teve mais 3 filhos, então nós somos em 6. Eu engravidei com 14 anos e eu deixei de estudar no colégio particular, como eu estudava. Eu estava no 1º ano do 2º grau, na época, agora ensino médio. Meu filho nasceu em novembro, eu tive início de parto prematuro, então eu fiquei 2 semanas, foi o máximo que eu consegui segurar. E eu tive meu filho de parto normal no dia 19 de novembro, então em seguida ele completa 32 anos de idade, no dia 19 de novembro de 93. Eu tive que parar 2 semanas o colégio, todo mundo me mandava matéria. No dia 4 de janeiro, eu voltei e fiz todas as provas e eu passei por média. Por que eu digo isso? Foi fácil? Não. Mas a minha vida, como a da maioria de vocês, foi olhar para frente. Não cabe olhar para trás. Não cabe lamentar, reclamar, e se aquilo, mas isso. A gente sempre tem boas desculpas para continuar exatamente onde a gente está. Então, se a gente quer realmente descobrir esse nosso poder pessoal, a gente precisa fazer mais do que esperam da gente, mais do que dizem que a gente é capaz. Porque as histórias que nos contaram foram contadas por homens. A história é contada por homens. E hoje a gente vai falar de violência de gênero, mas a gente vai falar muito mais
do que violência de gênero. A gente vai falar de marcadores de gênero, scripts de gênero. E aí, fui mãe aos 14 anos, parei, né? Não consegui concluir o balé, não tenho a prova final, cheguei a voltar, não dei conta, né? Bebê pequeno, tinha que sustentar a casa, comecei a trabalhar no ano seguinte, fui vender seguros, foi assim que eu comecei. Com 16 anos, eu estava na faculdade. Trabalhando na faculdade. Com 19 anos, eu prestei o meu primeiro concurso público. E eu assumi, logo depois, como oficial escrevente na comarca de Garibaldi. Quando eu assumi, eu já estava fazendo a prova para delegada de polícia, que eu comecei a fazer em 2002, no mesmo ano que eu me formei. E aí, eu assumo no dia 1º de outubro, então fiz agora há pouco tempo 21 anos de polícia, no dia 1º de outubro de 2004, eu assumo como delegada de polícia. E ao longo de toda a minha trajetória, eu morei muito interior, estava sempre ao meu lado o meu filho, que hoje vai fazer agora, dia 19 de novembro, 32 anos. Sou professora também há 16 anos e trabalho, estava conversando aqui, né, com a colega, com mentorias. E o que eu digo muito para os meus alunos é justamente isso. Justamente isso. A gente sempre tem boas desculpas para ficar exatamente onde a gente está. Porque o que eu mais ouço é, não dá porque eu tenho um filho pequeno, não dá porque eu trabalho muito, não dá porque eu não tenho tempo. Gente, eu não tenho tempo, eu trabalho muito e eu tenho hoje 3 filhos e um cachorro. Um pet me dá mais trabalho que meus filhos. Então, gente, dá. Quando a gente quer de verdade, quando a gente se determina, porque tem uma coisa que a mulher tem muito superior ao homem, muito, resiliência. E aí, a gente vai falar sobre isso aqui, pra gente começar a nossa conversa. Gênero, gente, é a construção social do masculino e do feminino. É a historinha que nós ouvimos. E essa realidade, esses marcadores de gênero, eles são tão perversos para nós como para vocês, homens. Explico? E eu explico trazendo sempre dados para a gente poder se situar. É perverso para nós, todas já sabem, né? O lugar que as mulheres mais sofrem violência é dentro de casa. Um dos espaços onde as violências de gênero mais operam. É só neste espaço? Não. A violência de gênero pode acontecer em qualquer espaço de convivência da mulher. Público e privado. No trabalho, no trânsito, na academia. A gente sofre violência de gênero cotidianamente. A gente aprende a administrar as violências que a gente sofre. Porque a gente está numa sociedade patriarcal, em que essa violência é fruto, é expressão de um sistema que ainda objetifica a mulher, que ainda subjuga a mulher. Então, a gente sofre mais as violências intrafamiliares. Mas os homens sofrem a maioria das violências no ambiente público, violência urbana. E essas historinhas que nos contaram, essas caixinhas de gênero, que traçaram os pilares da feminilidade e das masculinidades, fazem com que hoje os homens se suicidem 4 vezes mais que as mulheres. Para trazer um número real a vocês, ano passado foram cerca de 16 mil suicídios no Brasil. Mais de 12 mil eram homens. Os homens sofrem mais acidentes de trânsito. Os homens são mais dependentes químicos. Os homens são 10 vezes mais vítimas de homicídio. E por que vocês acham que isso tudo acontece? Vocês encontram alguma explicação que se encaixe no que a gente está falando aqui? Qual é o maior dispositivo da masculinidade? Segundo a psicóloga Valesca Zanello, o dispositivo da eficácia. E o nosso, da maternidade. E nós vamos nos encaixando nessas caixinhas. A ponto que aquela mulher que escolhe, porventura, não ter filhos, se dedicar à sua carreira, ela muitas vezes é julgada até pela família, pela sociedade. E internamente ela se culpa. E aquela que abandona tudo e vai cuidar dos filhos, também se culpa porque não desenvolveu o lado profissional. Então esse dispositivo da eficácia do homem,
É a eficácia sexual, virilidade masculina e o ser o provedor. Isso é o dispositivo de eficácia. Portanto, gente, os homens, eles não são ensinados, diferentemente de nós, a cuidar. Foi o que eu falei, a gente está tão acostumado a cuidar de tudo e de todos, um belo dia a gente descobre que a gente tem que se colocar na nossa agenda e cuidar da gente. O homem não é ensinado a cuidar. O homem não é ensinado a demonstrar afeto. O homem não é ensinado a demonstrar emoções. Homem não chora. Homem não demonstra fraqueza. Isso não é coisa de homem. Quem nunca ouviu aqui isso? Homens. Qual é a única emoção que é validada no masculino? A raiva, a violência. Homem não leva desaforo para casa. Quem de vocês aqui tem filhos homens e filhas mulheres? Levante a mão. Eu tenho homens e mulheres também em casa. Vocês criam um menino e a menina exatamente igual ou não? Menina lava a louça, menino tá lá no videogame. Menina ajuda a mamãe, menino vai lavar o carro com o papai. Sim ou não? Não? Legal. Legal. Hã? Maravilha. Que bom. Que coisa boa ouvir isso. Mas, infelizmente, a maioria de nós continua reproduzindo estereótipos de gênero. Aí a gente vai lá e olha para o feminicídio, que é combater feminicídio. Como é que eu combato o feminicídio, gente? Não é com ação de polícia. Não é só com ação de prevenção e repressão policial. É principalmente desconstruindo uma cultura que valida, que legitima e que reforça estereótipos de gênero. É por isso que a gente precisa fazer esse trabalho de prevenção. Não adianta a gente trabalhar só com a repressão, e claro que eu vou falar disso aqui, mas a gente precisa olhar para isso que sustenta o masculino e o feminino. E qual é o maior pilar da feminilidade? O silêncio. Nós aprendemos a calar. E por muito tempo o sinônimo de mulher forte era a mulher que aguentava tudo calada. Nós aprendemos isso. E por que eu estou falando do silêncio? Porque 93% das mulheres morrem caladas. Vamos passar aqui? Vamos lá? Vamos ver esse videozinho juntos sobre Dream Gap. Coloca volume aí, Will. Volume para nós. Eu não vou conseguir reproduzir o volume na caixa. Não? Eu boto ali. Liga, vamos ver se está muito baixo, eu boto o microfone na caixa. Daí teria que botar aqui para reproduzir então aí. Tá, então vamos. Vamos ver se vai rolar. Vamos, que é bem legal esse videozinho. Pegou no pezinho ali, né? Ó, ver. Segura. Não, acho que não é. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. É isso, um pouco do que a gente conversou. Fechar o Dream Gap é um papel de todos e todas nós, homens e mulheres. A gente não está falando de uma pauta das mulheres.
A gente está falando de uma pauta humanitária. A gente está falando de uma pauta cívica. A gente está falando de uma violência que destrói as famílias, as comunidades. E para quem é da área mais operacional, a gente que está tão acostumado a trabalhar com a criminalidade, a gente pega os indicadores e manchas de calor dos locais mais conflagrados, ou seja, locais com maior índice de homicídio, e são exatamente os mesmos lugares onde tem maior índice de violência doméstica. E não é porque uma coisa acarreta na outra, é porque a violência doméstica, ela é a violência máter. A violência que acontece dentro de casa, ela transforma a violência numa forma de linguagem e de expressão. Nas comunidades conflagradas, né, João, o que a gente percebe é que a violência é a maneira natural de resolver conflitos. E isso a gente começa dentro das nossas primeiras vivências, que é onde? Dentro de casa. Essa é uma violência pluricausal, transgeracional, ou seja, a gente replica. Eu estava conversando com alguém e disse, nada mais natural que a repetição. Lembram ali fora? Não sei quem é que estava falando comigo. Se a gente não estiver vigilante, a gente repete. E repete. A gente critica papai e mamãe e faz igual. Por quê? Porque é o que tem de mais natural. A repetição é o nosso local seguro. A nossa zona de conforto muitas vezes é o local da violência. Porque é o conhecido, é o familiar. E a gente sempre busca experiências, involuntariamente, inconscientemente, a gente busca experiências que nos são familiares. A mulher confunde muito a violência com afeto. Também conversei com alguém ali fora sobre isso. Nós, mulheres, buscamos muitas vezes homens com características que, na verdade, não são sinônimo de afeto. São sinônimo de controle. Se ele não me controla, ele não me cuida, não me protege. Cuidado como sendo sinônimo de controle. Amor sendo sinônimo de abuso. E abuso e amor, gente, não podem coexistir. Tem um livro muito bom da Bell Hooks que fala sobre isso. Onde entra o abuso, onde entra a relação de poder, não existe mais amor. Porque amor é horizontal. E a violência de gênero, ela é vertical, hierárquica. Alguém está aqui, alguém está aqui. Homens aqui, isso é o sistema patriarcal, mulheres sendo subjugadas. Tá? Podemos passar? Ele tá mal encaixadinho, né? Mas tudo bem, dá pra ler, né, gente? E aí eu falei pra vocês que a maioria das mulheres, no final eu vou trazer o mapa do feminicídio, elas morrem caladas. Primeiro porque elas estão presas ao que nós chamamos de ciclo da violência. A maioria de nós vai passar por todas as etapas do ciclo. E as mulheres que morrem, tem uma pesquisa feita pela doutora Angelita, que é médica legista do IGP, em que ela descobre, e não é, a gente que trabalha com isso não nos causa surpresa, infelizmente, que quase 100% das mulheres que morreram vítimas de feminicídio sofreram violência ao longo de todo o seu ciclo de vida. Então, elas são potencialmente vítimas de feminicídio. Por isso que a gente diz que muitas vezes é uma morte já desenhada. Não por nós, porque elas não chegaram pra gente, mas pra vizinha, pra amiga, pra filha, pra família, pra comunidade. Ela é desenhada. O feminicídio, ele sempre já deixou evidências e sinais. E às vezes muito claros. Qual é o crime que mais antecede o feminicídio? Qual é o perfil mais perigoso? O stalker, o perseguidor. A gente tem um formulário que a gente faz e adota desde 2018 no nosso estado. Na verdade, na Delegacia da Mulher, quando eu estava lá, a gente implementa em 2018, ele vira lei depois, né, em 2020, que é o FONAR. É o Formulário Nacional de Avaliação de Risco que a gente usa hoje em todas as delegacias. O FONAR tem várias perguntinhas que a gente faz à mulher e que ela responde. E o que é o mais legal do FONAR? Não é só a predição de risco. É que ela chega na delegacia, às vezes, para denunciar uma injúria, uma lesão corporal. E quando ela começa a preencher o FONAR, ela se dá conta que ela sofre várias outras violências que ela nem enxergava como violência. Então, a maioria das mulheres não denuncia, ou porque está presa ao ciclo da violência, ou porque sequer percebe que aquilo que ela está passando é violência. Pior que isso, ela acha que aquilo é amor, que aquilo é afeto. Olha que trágico, gente. A gente confunde abuso com afeto. Quando, na verdade, na maioria das vezes, o que a gente tem, que aqui eu coloco,
um padrão negativo de relacionamento ou uma dependência emocional afetiva. As mulheres que estão em ciclos de violência, acontece ali uma relação de codependência com o seu agressor. A gente enxerga muito a dependência econômica. Ela não é a principal. O que mais prende a mulher ao ciclo é baixa autoestima e dependência emocional. Há muitas mulheres que sustentam os seus agressores. E também, eu conversei tanto ali fora, que tudo isso, acho que a palestra inteira eu já dei ali conversando. Estava contando de um caso, né, que a gente está agora já com 4 vítimas, em que todas elas sustentam o seu agressor. E mais, a última está pagando a defesa dele agora que a gente conseguiu prendê-lo. Isso é algo muito semelhante à síndrome de Estocolmo. Chama Battered Woman Syndrome. A síndrome de Estocolmo, acho que todos já ouviram falar, ela se estabelece, ela foi estudada pela primeira vez em 92, uma situação de sequestro, em que a vítima que estava no cativeiro casou com um sequestrador, né, o que cuidava dela. O que é isso, gente? O homem abusador, ele não é abusador e horroroso o tempo todo. Ele é sedutor, ele cativa, ele conquista. E nesse ciclo da violência, em que tem a fase mais sutil, que é a fase da tensão, violência psicológica, violência moral, ele vai desconstituir, ele vai diminuir a autoestima, é estratégia de manipulação do agressor, reduzir a autoestima. Como é que ele vai reduzir a autoestima? Gente, de várias maneiras. Ele vai te escanear e ele vai saber exatamente os seus pontos fracos. E é ali que ele vai bater. E todo dia, e todo dia. Umas é a comida, outras é o cabelo, a outra é porque tá gorda, a outra é porque não presta, a outra é porque não trabalha. Cada uma é de um jeito. A violência psicológica, ela é customizada. A gente sempre diz isso. Porque talvez se eu te xingar de uma coisa, tu não vai nem dar bola. Porque tu não tem problema com aquilo. Mas se falar para outra pessoa a mesma coisa, aquilo é uma violência psicológica. Porque nela vai causar um dano emocional. Então, o que mais prende a esse ciclo da violência? Que começa com a tensão, vai para a explosão e acaba onde? Na reconciliação. É o momento que ele vai pedir perdão, que ele vai ser extremamente gentil. E acreditem ou não, quem já passou por relacionamentos abusivos deve saber. Muitas mulheres aguardam a fase da explosão, porque o único momento que ela vai ter afeto é na fase da lua de mel ou da reconciliação. Porque ele vai ser maravilhoso, ele vai encher ela de presente e muitas já ficam esperando. Olha só o nível de patologia desse ciclo. É um ciclo patológico que se retroalimenta. Então ela sabe que depois da explosão ele vai pedir perdão, ele vai ser querido, ele vai dizer que foi um surto e ela vai perdoar e vai acreditar que ele vai mudar. Eu digo assim, gente, ninguém consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a nossa vida, a nossa história, as nossas decisões. A gente não tem a síndrome da salvadora, né? Quem nunca teve aqui? A gente vai salvar o outro. Quanto mais torto, mais a gente se interessa, quer salvar, né? A gente não vai salvar o outro, mas a gente pode salvar a nossa história. Eu digo que o que mais nos blinda disso tudo é o amor próprio. Se a gente não tem amor próprio, a gente está afadada a entrar em relacionamentos abusivos que a gente chama de relação cativeiro, porque a gente fica refém. Ninguém sofre e apanha porque gosta de apanhar, porque gosta de ser humilhado. Não. Tem um misto de sentimentos, mas as mulheres ficam presas. E mais que isso, a gente aprendeu assim. Ah, ele é ruim, é um péssimo marido, mas é um ótimo pai. Ah, mas ele não te deixa faltar nada. Ah, mas tu tá reclamando demais, ele é um homem maravilhoso. Se não for ele com a tua idade, como é que tu vai conseguir? E a sociedade toda começa a reforçar esses padrões, esses estereótipos, tá? Vamos lá, Will? Bora? E é por isso que a gente precisa dessa lei, gente. A Lei Maria da Penha, ela vem para intervir em relações privadas. É o poder público botando a mão, né? Em briga de marido e mulher não se mete colher. É o poder público metendo a colher para tentar, com várias políticas públicas integradas. Primeira coisa, gente, a lei não é só uma lei penal. Ela é uma lei multidisciplinar. Ela é uma lei que traz uma série de políticas públicas nas mais diversas ordens. Política de educação, de habitação, de qualificação profissional, de geração de renda. Por quê? Porque não dá para olhar para a mulher como uma vítima de violência. Ela está em situação de violência, mas aquela mulher trabalha, aquela mulher é mãe, aquela mulher é filha, aquela mulher é empregadora ou é empregada. Ela tem toda uma vida que é toda maculada
Porque quando a gente está passando por uma situação de abuso, gente, a gente consegue separar as coisas. A gente tem as caixinhas do nada, que nem os homens têm? Não temos. É difícil demais a gente conseguir separar. O homem consegue, não sei como. Ele senta no sofá, abre uma cerveja, pega o controle e o mundo todo fica lá fora, não é? A gente não tem essa habilidade. A gente lava a louça chorando, arruma as crianças chorando, mas em silêncio. Porque a gente é forte, a gente aguenta calado. Quem disse isso pra vocês? Isso gera o quê? Câncer, adoecimento. A gente está em pleno outubro rosa, gente. Isso adoece. Isso não é só sofrimento psíquico, isso adoece. As doenças psicossomáticas são, na verdade, emoções, né? Bloqueios energéticos, emoções que a gente não consegue trabalhar. E não é só a mulher, o homem também. Por que o homem se suicida 4 vezes mais? Porque não consegue lidar com as suas emoções. Ninguém ensinou isso para o homem. Então isso não está legal para ninguém. Por que a gente vai continuar reforçando esse sistema? Mas, gente, a ONU diz que se a gente trabalhar bem, e essa é uma das 3 melhores legislações do mundo de enfrentamento à violência doméstica, a ONU diz que se a gente trabalhar bem, daqui a 180 anos a gente vai ter igualdade de gênero. Portanto, gente, vamos trabalhar, porque senão vai ser 200, 1000, né? E o patriarcado tem mais de 6.000 anos. Então a gente tem muito trabalho. Mas, felizmente, eu acredito muito nisso. Isso que a gente está fazendo, parabéns, Lu. Isso que a gente está fazendo. Porque assim, gente, se as mulheres se unissem, isso aqui não se sustentava. Nós somos a maioria da população brasileira. E aí nós somos tão mais machistas que os homens. Julgamos outras mulheres. Se o homem nos trai, a gente fica contra a mulher piranha que deu em cima do meu marido. Sim ou não? Não, né? Que bom que alguém está despertando. Mas vamos ser realistas, gente. A maioria é isso aí. Liga pra piranha, xinga ela, larga o meu homem. Gente, olha, eu tive tanta história engraçada. Uma vez eu estava até aqui pertinho, Santo Antônio da Patrulha. Quando eu cheguei na casa, era um ponto de tráfico. O João sabe, o João também já... Ponto de tráfico, a gente foi, chegou, embocou na casa ali, eu fui revistar. Era só o homem e tinha uma mulher. E ela estava lá no fundo tomando banho de piscina, segundo ela. Estava numa bacia, né, uma vilinha. E quando eu fui revistar esse homem, ela veio lá de dentro. Não mexe no meu homem! Se botou em cima de mim, gente. O homem bem de boa, adorando, né? Ela se botou lá, ficou assim de unha em cima de mim. Não mexe no meu homem. Então, a gente é assim. Então, se a gente... Um sistema de dominação só funciona e só dá certo porque os oprimidos reproduzem os mesmos padrões de opressão. Escutem isso. Isso serve para o racismo, para o patriarcado e para todos os sistemas que a gente tem. Nós também somos responsáveis por isso, tá? Bora lá. A Lei Maria da Penha, gente, é para situações de violência de gênero que aconteçam num ambiente específico. Qual é? Doméstico, familiar e afetivo. Por que a lei tutela este espaço e não outras violências de gênero? Porque é neste lugar que as mulheres têm dificuldade de sair, de romper por tudo que a gente aprendeu. Aqui é sofrimento aprendido. Então vem a lei para fortalecer essa mulher, para trazer a possibilidade de uma medida protetiva, para trazer transporte para local seguro, tudo que as delegacias fazem. E essa é a nossa parte de repressão. Ela vai à delegacia, ela faz a ocorrência, preenche o FONAR, pede medida, a gente orienta para ir para local seguro, pergunta para ela para onde você vai, aí vou para casa da minha amiga, a gente leva, transporte para local seguro, mas antes de ir para casa da amiga, ela tem que pegar as roupas dela, dos filhos, remédio, fralda, documento, a gente faz acompanhamento, leva ela para cá, leva ela para lá, pega a criança na escola, pega na creche, o que acontece logo depois? Ela volta para o agressor. E a gente tem que compreender que isso faz parte do ciclo da violência. Porque a única coisa que eu não posso fazer é julgar essa mulher. Porque diante das histórias de vida que a gente todo dia se depara, e quando eu trabalhei na DEAN, eu trabalhei 11 anos na DEAN, que é a Delegacia da Mulher, atendendo cerca de 40 mulheres por dia, e as histórias pareciam às vezes iguais. Eu despachava uma ocorrência, já despachei essa ocorrência, era a mesma história, e a mesma história, e a mesma história. Como é que a gente não adoece trabalhando com mulheres em situação de violência? Compreendendo o ciclo. E sabendo que por mais que eu faça, a tendência é que ela volte para o ciclo. Eu gosto de comparar o ciclo, que é eu falei que é um ciclo que se retroalimenta, com um ratinho correndo dentro de uma roda. Já viram? Corre, 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 e não sai do lugar. É mais ou menos assim. Fase da tensão, da explosão, distanciamento, às vezes depois da explosão ela vai na delegacia, mas tem a fase da lua de mel.
Isso é uma doutrina mundial, não é no Rio Grande do Sul, não é em Osório, não é no Brasil. O mundo inteiro é um fenômeno mundial, típico de um sistema patriarcal. Ela fica extenuada e tudo faz com que ela volte como uma força centrífuga, né? Fugar para dentro. Tem algum aqui? Centrípeta, centrífuga, isso? Tudo puxa ela para dentro do ciclo da violência. Portanto, não julguem e não desamparem. Muitas vezes a gente quer muito que a amiga saia daquele lugar. Ela não enxerga, tu quer fazer ela despertar, tu começa a falar mal do cara todo dia, sabe o que vai acontecer? Tu vai perder a amiga. Ela vai ficar com ele, vai se afastar de ti. Portanto, gente, respeitem o tempo do outro e estejam prontas para acolher. Porque hoje é ela, ontem podia ser você, amanhã pode ser você. Qual é o único antídoto que a gente tem contra isso, gente? Autoconhecimento, autoestima, amor próprio. Todas nós já nos deparamos ou vamos nos deparar com essas situações. O que muda de mim para vocês? Vocês acham que eu nunca sofri relacionamento abusivo? Que eu nunca sofri violência de gênero? Sim. Talvez mude o poder de decisão. Mas não o fato da gente não passar por essas situações, tá? Prisão em flagrante, prisão preventiva, programa de monitoramento e bora lá. 5 tipos de violência que a lei tutela. E eu trago esse slide, gente, porque a maioria acha que violência física é a única forma de violência. E ela vai chegar à delegacia e vai dizer: delegado, ele fez isso, mas ele nunca me bateu. Ou seja, para ela, aquilo ainda não é uma violência. Quando a violência mais perversa, mais adoecedora e que mais prende a mulher ao ciclo é a violência psicológica, que é a violência invisível, que é a violência que ela acha que é amor. Todo dia ele espera ela na saída do trabalho. Ele não deixa nem ela dirigir. Ele leva e ele busca. E ela pensa: ele me ama. Ele não quer me perder. Sinal vermelho. Tem uma coisa que eu tenho um ranço, chamada de vídeo. Gente, isso me irrita profundamente. Cuidado, não te ama tanto, tá? Pode não ser amor. Gente, vão lá para Coríntios 13, para vocês verem o que é amor. A maioria de nós não sabe o que é amor. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu muito sobre abuso. E mesmo que a coleguinha fale 20 vezes que ela está num relacionamento abusivo, ela não está pronta para enxergar. Porque ela aprendeu que aquilo é afeto. E quando a gente cria as nossas crianças, meninos e meninas nesses ambientes, a gente reforça esses padrões. Eu não preciso dizer: filho, nunca aguente. Filha, não aguente calada nunca. Mas a filha está vendo a mãe aguentar calada. Não adianta dizer para ela não aguentar. Os filhos percebem antes de vocês. Acreditem nisso. Eu já tive denúncias de meninos de 8 anos de idade. 8 anos de idade. Implorando que a gente prendesse o pai dele, senão ele ia matar a mãe. As crianças percebem muito antes. E as mulheres dizem: eu não denuncio por causa do meu filho. Meu filho é o primeiro a perceber. Crianças que estão em ambiente... Escutem isso. Não é a Tatiana falando, são estudos, tá? Crianças que estão em ambientes violentos, submetidas a qualquer tipo de violência, têm o mesmo sofrimento psíquico de uma criança que sofre diretamente. Portanto, se ele é um péssimo marido, melhor, péssimo marido não, se ele é um homem abusador, ele não é um bom pai. Não tem como coexistir. Vocês estão ensinando para os filhos de vocês sobre abuso, não sobre afeto. E a criança que convive em ambientes de violência, ela vai buscar o grito, ela vai buscar o tapa, ela vai buscar o controle como sinônimo de amor. Porque é o nosso local seguro, é a nossa zona de conforto, é o que a gente conhece, é o que a gente vai buscar. Como? Inconscientemente. Não é assim: eu quero ser abusado, é inconsciente. Podemos passar? Tudo isso aqui é violência tutelada pela lei. Vamos ver esse videozinho também, que é bacana? Calma. Mulheres precisam ser protegidas. Claro, precisam. Sim. Contra o quê? Os vagabundos. Contra esses rapazes aí que gostam de fazer mal pra mulher, né? Esses caras que maltratam a mulher, os pedófilos. Contra tudo quanto é criminoso no mundo. Contra
destrupar fogo e maldade, de qualquer violência a ser combatida. Se amanhã, por exemplo, todos os homens do planeta desaparecessem, você acha que as mulheres iam precisar ser protegidas contra o quê? Eu tô confuso. Como explicar? E agora? Essa é a dúvida. Não sei. Tem alguma coisa? Você pensa, tipo, agora as mulheres precisam ser protegidas contra... Não vai precisar. Mas vão precisar ser protegidas se não tivesse mais homens? Eu acho que não, né? É só isso que veio. Tipo, talvez não tenha muita coisa pra proteger. Gente, não é uma ordem contra os homens, tá? Mas eu trago esse vídeo porque quem está respondendo são os próprios homens. E o que eu mais ouço dos homens, quando eles tratam diferente o menino, a menina, o filho, a filha, é: mas a menina precisa ser protegida. Eu preciso proteger a minha filha. Proteger a sua filha do quê? De outros homens. Olha o ciclo. Então, a gente precisa parar de reproduzir este ciclo. Nós, meninas, podemos aprender a nos proteger. Ao invés de buscar a proteção onde? Em outro homem. Porque se o papai me protege, eu vou precisar buscar proteção em outro homem. Eu vou precisar ser validada pelo sexo forte, que é o sexo masculino. Então, ensinem as filhas de vocês a se protegerem. Ensinem os filhos de vocês a serem bons parceiros, a serem cooperativos, a respeitarem as mulheres. Pode parecer bobo, gente, mas é isso que vai na escalada para chegar no feminicídio. E aí, a gente chega para aquilo que eu falei para vocês que a gente ia conversar hoje. Então, quem já viu minhas palestras não viu essa parte, gente. Cadê a Silvia? Silvia, não viu, né? Gente, como eu falei, a gente está aqui não para falar só dessas coisas horrorosas todas que a gente já sabe. Isso a gente já sabe. É possível a gente construir uma nova história? É possível a gente ocupar lugares que disseram pra gente que não era o nosso lugar? Gente, quando eu troquei as sapatilhas pelas algemas, como diz o meu pai é policial federal. Hoje ele é delegado, era delegado de Polícia Federal, está aposentado há meio ano. Meu pai se aposentou com 48 anos de atividade policial, em Caxias do Sul. Apaixonado. Minha mãe, papiloscopista federal. Vocês acham que eles sonhavam que eu fosse delegada? Não. Inclusive, meu pai disse que eu não podia ser delegada porque eu era muito pequenininha. E que eu era muito delicada. Eis que eu me tornei uma delegada. Eis que eu tive que descobrir dentro de mim como sobreviver neste mundo. Porque sim, o mundo é muito machista. Mas quando me perguntam, você sofreu muito preconceito? Eu digo, não, eu senti, mas eu não sofri. Porque eu nunca autorizei ninguém a me tratar com preconceito. E por que eu não autorizei? Porque eu tinha uma boa autoestima. Porque eu acreditava em quem eu era. E depois de tudo que eu passei na minha vida, gente, se eu não acreditava, eu passei a acreditar que eu era capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E esse não foi o maior desafio, com certeza, tá? E digo a vocês, a gente falou daqui, né, Cida, que a dança é terapêutica. E é, muito terapêutica. Mas atirar também é. Né, Lu? É uma terapia incrível, gente. Não estou fazendo aqui, vamos ter armas, vamos ter porte de arma. Mas o fato de vocês chegarem aqui e descarregarem uma pistola naquele alvo, pensando na cara daquele alvo, é uma delícia. É bom demais. Pode sair daqui, voltar pra casa, fazer comida, cuidar dos filhos, é uma delícia. Vamos passar. Então, gente, o fato, tá cortando um pouquinho ali, não, eu também, uns mal encaixados. Isso aqui, gente, era o teu concorrente, Lu. Eu não sabia, agora eu já conheço, eu vou vir retirar com vocês. Isso aqui era um concorrente. Como é o nome do lado do Luzardo, que tu me disse? É o Lourinho. Isso ali. A gente faz instrução sempre quando eu estou em Santo Antônio, né? Acho que o João já deve ter ido ali. Foi, né? É muito legal. Gente, a gente se proteger. A gente não tem que estar buscando que o outro nos proteja. Então, assim, a gente confiar na gente, a gente saber fazer uma defesa pessoal, a gente saber como se comportar, como reagir a todas as formas de preconceito que a gente sofre. E ter uma arma aqui pode ser algo simbólico para nós. O fato é, recuperem o poder pessoal de vocês. Acreditem em vocês. E mais,
Acreditem na mulher que está ao lado de vocês. Acolham a mulher que está ao lado de vocês. O homem é o sexo forte. Tenho as minhas dúvidas. Vocês já imaginaram o que é parir uma criança? Eu tenho 3 partos normais. Vocês sabem o que é isso, virar de avesso? Não. O homem, Deus, eles são a febre e acabou o homem, né? Acabou o homem. Gente, é conquistar autonomia, confiança. Então, isso é o mais importante. Pode passar, Olha. E aí eu quero um dado aqui. Essas fotos todas, isso aqui tudo quem fez foi a Beth hoje de tarde. A Beth é incrível, né? Esse aqui era. Digo, Beth, faz um negócio com arma e tal. E a Beth achou umas fotos minhas lá da internet e fez esse monte de coisa. Isso aqui é uma operação policial, eu tava na DEAN, eu acho ainda. Gente, nós somos a Polícia Civil, pode passar o outro. Nós somos a Polícia Civil do Brasil. O estado do Rio Grande do Sul, pode passar. Tem o maior número de mulheres no quadro da Polícia Civil de todo o Brasil. A minha turma de 2004 tinha mais mulheres do que homens. Eu sou da turma da chefe Nadine, deputada Nadine, já deve ter ouvido falar. Então, assim, a nossa turma tinha 28 mulheres e 23 homens. Hoje nós somos quase 50%, já está em quase 50%, temos 48%, se eu não me engano, de efetivo de mulheres. E na Brigada Militar somos a 2ª Polícia Militar, que brigada só tem aqui, né? No país é a Polícia Militar. Somos a 2ª Polícia Militar com maior representação feminina. E eu me lembro o dia, escutem isso, eu me lembro o dia que eu estava num evento da Patrulha Maria da Penha e as brigadianas estavam comemorando que elas podiam usar batom vermelho, não, esmalte vermelho. Porque elas tinham conquistado o direito de usar um esmalte vermelho. Você já viu que as brigadianas estão sempre de coque? Não usam batom vermelho. E até 2021 ou 2022 elas não podiam usar esmalte vermelho. O que isso aqui muda? Quem eu sou? Vocês sabiam que agora tem limite de altura, né? Você fez um post esses dias. O STF veio e disse que a altura mínima é 1,55 para mulher, 1,60 para homens. Eu tenho 1,56, eu escapei por pouco. Mas eu garanto que se eu tivesse 1,55 ou 1,54 não ia fazer nenhuma diferença, né? Mas este é o mundo, né? Que a gente vive, então a gente está sempre sendo podada. Vamos passar? E essa quebra de estereótipos? Eu acho que o nosso papel, gente, vocês mulheres despertas, eu estou muito feliz de ver, né? Vocês falando, as senhoras falando de como tratam meninos, meninas, de que essa sociedade desperta possa despertar para outras realidades, porque eu tenho um dado bem triste para trazer para vocês, e eu trago para a gente refletir e pensar sobre isso realmente. Nós estamos diante hoje da cultura, da geração mais misógina que se tem notícia. A gente acha que é coisa dos nossos avós, dos nossos tataravós. Nós temos hoje subculturas online. Você já viu a série Adolescência? Quem já viu? O que falava na série Adolescência? De uma das subculturas online, que é o grupo dos incels. Tem os black pills, tem os red pills, tem várias subculturas online, até porque hoje os nossos meninos e meninas, a maioria só se relaciona com o aparelho celular. Eles vêm para este mundinho aqui só para manter o Tamagotchi vivo, como eu digo, né? Eles saem do celular para tomar banho, comer, para a escola e voltam para o celular. A vida deles é o celular. O celular não é um meio de comunicação, o celular é um braço. Se tirar, arranca o braço. Então, assim, gente, a gente tem que aprender a lidar também com isso. Esse é o nosso grande desafio da modernidade. Então, meninos que não conseguem mais se relacionar com as meninas, aí eles vão botar a culpa, que é aquela tese do 80-20 que aparece na série, né? De que 80% das meninas só se interessam por 20% dos homens, que é aquele antigo garanhão da escola, tal, o resto é tudo os desajeitados, os que sofrem bullying, os que não conseguem se relacionar. E se ele não consegue se relacionar, a culpa é de quem? Nossa, das mulheres, das meninas que não gostam deles. E aí eles começam, misoginia, gente. É ódio, é aversão ao feminino. E feminicídio não é crime passional. Feminicídio é crime de ódio. Ódio, de novo, não tem como conviver amor e abuso. Levem pelo menos essa frase daqui. E parem para pensar se o que vocês estão vivendo é amor ou abuso. Se o que vocês estão entregando é amor ou abuso. Porque muitas vezes a gente só reproduz e entrega o que a gente tem, né? Ninguém consegue entregar mais do que tem. Vamos passar? E é isso.
esse fortalecimento das políticas de gênero. A Lu fez uma fala aqui, parabéns, Lu, pela tua fala, pelo teu texto, nos dizendo o seguinte, não é assim, mulheres comprem uma arma e saem atirando. Mulheres, recuperem a confiança em vocês. Mulheres, aprendam a se defender. Mulheres, reconheçam a potência que vocês têm. Não deixem que ninguém diga para vocês, ninguém, quem vocês são, onde vocês podem chegar. Se desafiem a praticar novas atividades, desenvolver novas habilidades, mudarem a rota. É isso, eu acho que o convite, né, Lu, é para que a gente se abra. E vocês podem encontrar, seja aqui atirando, seja com a dança da Cida, né, seja com o que for, a gente pode encontrar a liberdade, se reconectar com a essência da gente. Mas assim, até que ponto é a essência do feminino cuidar, calar, ou até que ponto a gente foi ensinada a ser assim? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Até que ponto o homem tem que ser o provedor, o garanhão, o viril? E aí dentro desse dispositivo de eficácia, gente, um homem desempregado aumenta a violência. Ele se torna mais agressor, tanto que o desemprego está lá no FONAR. Quando a mulher está grávida, olha que coisa linda. Só que não um relacionamento abusivo. Aumenta a violência durante a gravidez e principalmente os 6 primeiros meses. Por quê? Porque a mulher não é mais dele. Ela é do filho. Ela não quer mais transar com ele porque ela quer cuidar do filho. Aí ela amamenta, aí ela é do filho. E a gente se doa. A gente se entrega para aquele bebezinho. E aí o homem abusivo, não é qualquer homem, falando de um homem abusivo, ele vai disputar ainda mais a atenção daquela mulher. A gente tem, gente, tanto que hoje é uma majorante também, né? Temos essa majorante do feminicídio, que é justamente não só cometer na frente dos filhos, vamos ver, a maioria mata na frente dos filhos, como matar a mulher durante a gestação. Por que tem isso lá no Código Penal? Porque os bonitos gostam de fazer isso e agravar a violência durante essa fase linda que a gente vive. Vamos passar, Will? Vamos passar? Vamos pro final? Que eu quero ouvir também as gurias aí. Bora? Aí a gente chega aqui. Esse mapa é desenvolvido desde 2019 pela DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher. A gente começa a desenvolver um mapa dos feminicídios para que a gente possa fazer uma análise qualitativa. Não adianta eu dizer para vocês que a gente perdeu 58 mulheres este ano. A gente tem que saber quem eram essas mulheres, em que contexto elas morreram, qual o meio utilizado, elas tinham filhos, quem são os órfãos do feminicídio, o que aconteceu com esse homem, qual era o histórico deste homem. Porque a gente não tem só que julgar, responsabilizar, penalizar. A gente se propõe a mais. A gente se propõe a olhar para isso aqui para traçar política pública, para ter diagnóstico, para pensar onde erramos, o que poderíamos ter feito diferente. E quando eu digo onde erramos, eu não estou olhando só para a polícia. A gente falava sobre isso, né, João? Todos os dedos são apontados para nós. Só que não tem como a gente mudar uma relação e violências estruturais sem falar em educação, reeducação, mudança cultural. Eu não estou na casa dessas mulheres. Aliás, a maioria delas, de novo, morreu calada. Como a gente vai intervir? Despertando a sociedade. Chamando a sociedade. Para não tolerarem nenhum ato de violência. Vamos lá? É bem resumido, eu não trouxe ele todo, ele é enorme. Quem quiser pode me pedir, tá, Lu? Tem tudo, recorte por cor, idade, dia da semana, tudo. Eu trouxe uma síntese. Primeiro para dizer que a gente teve uma queda no ano passado, na série histórica, esse aqui é o total de consumados, tá? 2020, 80, 97, 2021, a gente foi caindo, ó, tivemos o menor número da série histórica no ano passado. E aí veio este ano, feriado de Páscoa, e aí vocês podem perguntar, por que feriado de Páscoa, gente? Datas santas, datas comemorativas, feriados prolongados, pode ser bonito numa família funcional. Nas famílias disfuncionais, aumenta e muito a chance de violência. Por isso, os maiores meses de feminicídio, historicamente, são março, por quê? Mês da mulher. Algumas ganham flores, outras ganham facadas, gente. A gente vê o lado lúdico e romântico.
Quanto mais eu falo sobre isso, mais eu desacomodo padrões, estereótipos de gênero. Eu digo, mulheres, vocês são fortes. Mulheres, denunciem. Mulheres, saiam de casa. Mulheres, vocês podem. Mulheres, isso. Mulheres, aquilo. E aí, o momento que o feminicídio mais acontece é justamente quando ela disse, chega, estou indo embora. Segundo os dados, é 52%. Eu, pelo que enxergo, e por esse mapa aqui, é muito mais. Porque nem sempre a gente consegue chegar no contexto da violência. Mas a grande maioria é o momento que resolveu se separar. Isso significa dizer, mulheres continuem caladas? Mulheres voltem para casa? Não. Mulheres saiam com um plano de segurança. A gente precisa, por isso que a gente traça um plano de ação na delegacia. Por isso que a gente oferece um local seguro. Quantas das mulheres aceitam o local seguro que a gente oferece, delegado João? Menos de 10%. Ela não quer sair da casa. A casa é muito simbólica para o homem, que muitas vezes bota fogo na casa, porque ele foi notificado a sair. E para a mulher, é a minha casa, eu não vou sair de lá. E onde é que elas morrem? 72% dentro de casa. Porque elas não vão aderir. Primeiro, porque elas não acreditam que ele seja capaz de matar. Vocês acham que o homem que vocês amam, o pai dos filhos de vocês, o parceiro, o homem que vocês construíram um projeto de vida, é capaz de matá-las? Ninguém acredita nisso. Nem que sofra violência. E de novo, o que mais mata não é o que bate. É o bonito que a gente acha que nos ama porque nos persegue na rua, nos manda 1000 flores, 1000 mensagens. Quando tu diz acabou, ele te manda 100 mensagens e tu acha que ele te ama muito. Só que não. De novo, olhem o que a gente está reforçando. Então, a gente teve uma diminuição de 15% no ano passado. E veio este ano, bora lá, e a gente